Queria chamar aqui o pastor Brinco, pastora Nana. Vocês fiquem totalmente à vontade, a casa é de vocês. Nós cremos em todo o mover do Espírito Santo, cremos nas profecias. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a vocês, a gente está disposto a receber. Amém. Estenda a sua mão. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da gente receber, Pai, esse casal que te serve, Senhor, que te serve pelo mundo, Senhor, e está disposto a ir aonde o Senhor tem enviado, Pai. Usa-os poderosamente, Senhor, que saia deles, Senhor, como autoridade do céu, Senhor, tudo aquilo que vem do alto, Pai, toda palavra que vem de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Forte aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, amém? Graça e paz, igreja do avivamento. Pastora Nana vai... Você está chorando, irmão? Você está emocionada? Tem muita presença de Deus aqui, gente. Tá certo. Foi chegar aqui e ver a glória descer. Meu Deus. Amém. Eu também senti muita presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã, amém, irmão? Eu creio. Abra o seu coração, porque Ele só começou a fazer a obra nessa manhã. Peço perdão à minha voz, estou um pouco rouco. Vocês têm ministrado bastante, mas o Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E peço para os irmãos orarem por mim também um pouquinho, porque eu estou passando por um processo de libertação, porque eu saí da Califórnia, vim para Orlando, mas você pode ver que a Califórnia não saiu de mim. Mas o Senhor tudo pode fazer, amém? Eu tenho certeza que, não diferente disto, o Senhor Jesus vai falar com você nessa manhã poderosamente. Pastora Nana vai dar um brado aí, né, para você, e eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente espera do Senhor, Ele vai suprir e vai ser além daquilo que pedimos ou pensamos, amém? Porque a palavra dele é fiel e a gente tem certeza que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para cada um de nós, amém? Amém. Bom dia, amados do Senhor. Que honra estarmos aqui. Quando eu estava ali na frente, sentindo essa presença de Deus, o Senhor me trouxe à memória tantas coisas, meu Deus, não dá nem para compartilhar aqui. Mas, talvez vocês não saibam, nós moramos 3 anos na Califórnia, em San Diego, e tem uma semana que a gente se mudou para a Flórida. Exatamente 7 dias. Exatamente no domingo passado, foi o dia que nós viemos para cá. Estamos chegando em Orlando, ainda não temos nem casa. Estamos ainda à procura da casa. Estão morando no carro. Estamos morando no carro. Na Califórnia muita gente bem mora no baby carro. do Brasil, né, irmãos? Minha mãe falou assim: você é filha de baby mesmo, você vai. A gente veio na direção do Espírito. E esse é o primeiro culto que nós estamos ministrando na nossa chegada aqui na Flórida. E eu me impactei aqui com a presença de Deus, porque isso é muito profético. Vocês, essa família tão preciosa para nós, pastor Valmilton, pastora Cleide, que são aliançados demais com a minha mãe, são melhores amigos, são amigos de longas datas. Quando minha mãe teve um ministério, eles eram braço direito, esquerdo, perna, tudo ali. Eu estive presente vendo tanto, né? A história dessa família marcou a nossa vida. A Diana, que fez o nosso convite de casamento, gente, há 17 anos atrás. Os pastores Mateus e Andréia, que fazem parte também dessa história toda. E Deus fazia a gente estar na primeira igreja, nessa novo ciclo, onde a gente acabou de se mudar para a Flórida. Estar com vocês tem algo muito profético nisso. Tem uma ligação no mundo espiritual tremenda, de família, de reino, de aliança. Porque vocês sabem, todos aqui são imigrantes. Ninguém faz nada sozinho. Sozinho a gente pode até ir mais rápido, porém a gente não vai mais longe. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa dessa família. Quantas pessoas às vezes não conseguem nem ficar numa igreja muito grande porque sentem falta do quê? Da família. De ser igreja como um grupo pequeno, onde cada um pode se tocar, falar, orar um pelo outro, caminhar junto, interceder. A gente precisa de irmãos, a gente precisa de amigos, a gente precisa de pastores, a gente precisa de intercessores, a gente precisa ser igreja.
E quando eu me vejo num local como esse, que a glória de Deus desceu no Clubhouse, gente, que tremendo. Eu já posso ver o que Deus vai fazer com vocês. Muito em pouco tempo, muito em breve, vocês terão o templo de vocês e vocês serão surpreendidos, porque Deus vai fazer vocês expandirem em qualidade. Acima da quantidade é a qualidade, porque quantidade não importa. O que importa é a qualidade. Temos muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Cheias de pessoas vazias. É muito melhor que nós tenhamos um grupo. Não estou dizendo que vocês não irão crescer. Vocês irão crescer e multiplicar. Mas é muito mais saudável para mim e para você estarmos debaixo de uma nuvem de glória, numa tenda onde a Shekinah desce, do que você estar num ginásio gigante, onde está todo mundo vazio, frio, vivendo algo mecânico. Nós precisamos dessa Shekinah, dessa presença de Deus. É isso que nos enche, nos abastece. E eu fico muito feliz porque nós estávamos por esses 3 anos na Califórnia, servindo lá também a Deus em todo o tempo. Em tempo e fora de tempo nós pregamos o Evangelho. Até para o parque a gente foi. Abrimos uma tenda no parque, pregamos lá no meio de San Diego. Um monte de gente aceitou Jesus, um monte de louco, um monte de pessoas que se drogam, porque a Califórnia a droga é liberada. Lá a libertinagem impera. Quanto mais você peca, mais aplauso você recebe. E Deus nos usou na pandemia, nos usou em vários momentos difíceis, como exatamente em janeiro do ano passado, nós pegamos Covid, talvez muitos não saibam, mas Brinco quase morreu. Brinco ficou muito mal. E nós passamos longos meses chorando e clamando pela cura dele, porque nós perguntamos, Deus, você trouxe a gente para o outro lado do mundo para morrer aqui? Morri não, irmão. Crente não morre, né? Crente vai para casa mais cedo. Volta para casa. Mas você não vai voltar mais cedo, não. Você tem muito ainda para fazer. E ali Deus falou, não, minha filha, vocês estão só sendo testados e provados. Porque quando a gente está fora da nossa terra, a gente vê que a gente depende totalmente de Deus, né? E estar na Califórnia, amados, não é fácil. Porque você está totalmente distante da sua família. Você está distante dos brasileiros lá. Tem brasileiros, mas não tanto quanto aqui. Enfim, quem mora lá consegue morar em qualquer lugar, né? Agora nós chegamos na Terra Prometida. Porque aqui é o Brasil que deu certo. O Brasil vai dar certo, amém? Mas aqui a gente realmente vive uma vida em comunidade. O povo brasileiro está aqui. Muitas pessoas ainda irão chegar, por isso que essa igreja vai crescer muito. Esse é o ano que está vindo muita gente para cá, precisando dessa nuvem de glória. E eu tenho muita alegria de estar com vocês, porque eu amo a família de vocês. Esse é um povo que mora no nosso coração. Minha mãe mandou beijos para todos. Eu acho que ela vai vir aí, gente. Ela tá para chegar aí. Quem sabe ela não fica aqui e lá também, né? Aí vai ser mais um braço aqui para estender a mão e ser canal de Deus como nós. Nós estamos a serviço do Rei e vocês podem contar conosco. Agora, então, morando a 3 horas e pouquinho daqui, estamos juntos e misturados na argamassa colorida de Yeshua, como diz Baby do Brasil. Mas eu vou passar para o meu esposo, não quero me estender. Na próxima vez eu prego, amém? Que Pensei que a irmã já estava pregando. Mano. Irmão, mas é que aqui tem muita história, né? Não dá para chegar e falar graça e paz e passar a palavra. Eu fico muito impactada, vocês não têm noção. Eu fico mais impactada do que às vezes estar diante de uma multidão gigante, porque quando tem aliança, quando tem história, quando tem testemunho, quando no início da minha conversão, a pastora Cleide me viu ali chegando, tantas coisas, o tempo passou e a gente está aqui servindo ao Senhor e no mesmo país, e agora nos mudamos para o mesmo estado. Eita, é forte o mistério. Aricamanaias, segura que a glória vai descer. Que o Senhor possa falar contigo, mais ainda do que Ele já está falando, porque comigo Ele está bradando. Eu estou aqui me segurando, porque eu posso perceber que esse ano de 2023 vai ser um ano extraordinário para todos nós. Vai ser um ano que Deus vai
manifestar poder, cura, restauração através das nossas vidas. Nossos familiares serão tocados, nossos amigos serão alcançados, nossa vida será transformada, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos literalmente multiplicar vida nesse lugar. Deus vai fazer você ser como uma cidade edificada sobre os montes. Todos vão ver a glória de Deus na sua vida. Você vai brilhar, vai reluzir, você vai dar frutos. As pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero viver o que você vive, eu quero um casamento como o teu, eu quero o Deus que você serve. Aonde você vai, o que você faz, eu quero seguir o que você segue. Esse é um ano onde Deus vai virar chaves na nossa vida que nunca haviam sido viradas. É um ano de divisor de águas, é um ano onde nós fomos provados e aprovados, onde nós somos testados na nossa fé e nós permanecemos diante de uma pandemia, diante de tantas lutas que todos nós vivemos na pandemia. Quantos aqui também passaram por aperto no Covid, perderam familiares como nós, estão de pé. E você permanece crendo, você permanece com os olhos no autor e consumador da sua fé. Deus vai te honrar por isso. Deus vai te recompensar pela sua fidelidade em tudo, nos dízimos, nas ofertas, porque não é para homens, é para Deus, é para o reino. É uma semente espiritual que vai refletir na tua colheita da sua casa, do seu trabalho. Deus vai fazer com que você trabalhe menos e ganhe mais, como nós temos profetizado, para você servir a Ele. Para você ter tempo, para você estar aqui envolvido na obra, para você ter tempo para se doar, para estar indo e fazendo mais nesse ID, porque nós estamos nessa terra somente com esse propósito. Você não veio para a América somente para ter dinheiro, uma boa condição financeira, isso é lícito, mas você veio para cá porque Deus quer te usar. Você veio para cá porque Deus vai usar a sua vida como uma tocha para trazer avivamento, para resgatar pessoas e para ser testemunho. Esse é o nosso maior propósito de vida. E se Deus te tirou lá do Brasil para que você tenha uma qualidade de vida aqui, não é só para o seu bel prazer e para a sua família, mas é para que você seja um testemunho para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão mortos, de que Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor continue bradando no seu coração, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Acabou, irmã? Não, até que você foi rapidinha hoje. Você podia ser no mall, né? Amados, o Espírito Santo, ele é unificado em nós e através de nós. E o pastor Mateus tem falado com ele através da palavra, e ele falou até que vai falar no domingo que vem. Não sei se você se atentou a isso, mas eu fico atento a todos os sinais do Espírito Santo. E o pastor Mateus falou uma palavra muito poderosa, que essa palavra é a consistência, o quanto você consegue ser constante em todas as áreas da sua vida. E a consistência plena, eu creio, que só é viável e possível quando você anda na presença do Eterno. Sozinho você pode ser constante em muitas coisas, mas com Deus você se torna constante em tudo na sua vida. Eu vou repetir para você. Sozinho você pode ser constante em muitas coisas. Porém, com Deus você se torna constante em todas as coisas na sua vida. Você se torna constante no seu casamento, você se torna constante no seu ministério. Você se torna constante até mesmo na sua resiliência, na capacidade que você tem de olhar para onde você errou, voltar para aquele lugar e falar: Deus, faz tudo de novo, faz tudo diferente, sabe, me usa de forma diferenciada, porque eu quero ser constante. Porém, a plenitude da constância só é possível se eu estiver na sua presença. Eu vejo essa família sacerdotal, o Lucas, que tanto andamos juntos, né, mano? Na Bahia. Já ri muito com esse cara. E, cara, a gente vê, eu fico olhando alguns rostinhos daqui, eu fico imaginando da onde Deus tirou você. Eu não te conheço, irmão, mas Deus sabe quem você é. Eu fico imaginando aqui da onde Deus tirou você, quem você era antes de conhecer Cristo, né? A palavra diz em Romanos capítulo 20, versículo 5, que aonde abundou o pecado, não, começa assim, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado,
superabundou a graça. O que isso quer dizer? Que a marca do pecado não será maior do que a marca da promessa, querido. Que aquilo que você representava quando você era do mundo, não vai chegar nem perto daquilo que você representa hoje na presença de Deus. E é por isso que eu te digo que a constância, querido, ela só é plena quando você anda na presença do Eterno. Quem está entendendo, diga amém. E hoje a palavra, eu vou ser bem rapidinho, a gente vai ter ainda a Santa Ceia, não é verdade? O pastor Mateus falou que eu posso ficar aqui até 4:30 da tarde. O dia inteiro. Então, irmão, então senta e chora que eu vou pregar, não estou brincando. Eu quero falar sobre algo que aponta para essa consistência, né? Para esse nível de constância que a gente quer chegar, né? Eu quero falar sobre confiança, aproximação e renúncia. A gente só consegue ser constante quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós então confiamos no Senhor e quando nós temos a capacidade de renunciar. Renunciar o quê? Renunciar aquilo que nós somos, irmãos. Renunciar à nossa vontade. O que a palavra diz em Provérbios 16:1? Que sabe, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem da sua sogra. É isso que diz a palavra, irmão? É isso que diz, pastora? Poderia ser, né? Porque, por exemplo, Moisés recebeu um conselho, né, muito proveitoso de Jetro, seu sogro. A sogra tem bons conselhos, irmãos, pode acreditar nisso. Mas a palavra não diz isso. Glória a Deus, amém, irmãos? A palavra diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O problema não é a resposta ser certa, mas é aonde nós procuramos a resposta. Muitas vezes nós vamos tentar procurar a resposta em nós mesmos, naquilo que o nosso coração almeja, naquilo que o nosso coração planeja, naquilo que o nosso coração quer. Mas a palavra diz que o coração do homem planeja, mas a resposta certa não vem dele. Por quê? Porque Jeremias 17:9 fala a essência do nosso coração. Enganoso. Põe a mão no enganoso aí, irmão. Não é no seu cônjuge não, viu? É no seu coração. Você põe a mão no seu coração e diga assim, ó, tu é enganoso, mas aquele que te criou, este é fiel. A resposta nele tem fidelidade, tem resposta clara, tem resposta certa. Então precisamos buscar isso, e isso só vem através da confiabilidade, da aproximação e da renúncia que eu consigo fazer em nome de Jesus. Me aproximo de quem confio, logo renuncio porque confio. Você só pode confiar se você se aproxima. Por quê? Porque na aproximação tem relacionamento. Meu irmão, você olha para mim e fala assim, puxa, que cara bênção, que cara maravilhoso, olha que casal lindo, são dois anjos. É que você não mora comigo, irmão. Se tu morar comigo, você vai ver que eu tenho defeito, que eu tenho pecado, que eu tenho problema, que eu tenho luta, é normal. Mas quando você se aproxima e tem relacionamento, você com certeza terá decepções, mas só há confiança quando você se aproxima para um relacionamento. Sim ou não? Você só confia naquele que você anda junto, meu irmão. Você só confia naquele que você tem, sabe, relacionamento pleno, aproximação. Então o crente não pode andar, sabe, na confiabilidade, sem se aproximar da presença de Deus e principalmente sem exercer a renúncia. Essa é, na minha opinião, a palavra-chave para a vida de um cristão. O quanto você é capaz de renunciar é o quanto de Deus você pode ter na direção da sua vida. Vamos à ponte teológica aí para essa manhã. 1 João capítulo 5, eu quero ler aqui o versículo de número 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Você pode, se quiser, acompanhar, abrir a sua Bíblia, ou só anota a referência. Se você não achar 1 João 5, 14, você pode ir no livro mais lido da Bíblia, que é o livro do índice. Lá você vai achar, com certeza. Quando você acharam, diga amém. Na minha tradução diz assim, ó, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de quem é a igreja? Diga, de Deus. Amém? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então aqui fala sobre aproximação, confiabilidade e também fala sobre renúncia. Sim ou não? Então eu quero tratar sobre essas três coisas aqui, transformando em pergunta nessa manhã. A primeira é, em quem você tem confiado? Querido, quem você confia? Não, eu confio no meu trabalho. Não, eu vim para a América porque aqui eu vou prosperar. Não, eu confio na minha intelectualidade. Eu confio nos meus dons. Toco muito, canto muito, prego muito, faço muito. Em quem você tem confiado? A grande realidade é que você pode mover montanhas, querido,
com a fé que Deus tem lhe dado. Mas você não pode somente confiar naquilo que você pode fazer, porque a força do seu próprio braço só pode movimentar o possível, mas a força do braço de Deus pode e poderá movimentar o impossível na direção da sua vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, a nossa confiança, ela é testada principalmente em momentos difíceis na nossa vida. É na hora, posso falar um pouco de carioquês aqui para você? É na hora que o bicho pega, meu irmão, que você mostra em quem você confia. Você entende isso? É na hora do problema, é na hora da guerra, é na hora que o gigante, ele se levanta. Você pode confiar em muitas coisas dessa vida, porém a maior confiança que devemos ter é em Deus, porque Ele pode fazer as coisas acontecerem. Amém ou não amém? Uma vez a minha esposa me deu uma garrafa dessa aqui, ó, e me pediu para abrir, né? Ai, amor, abre para mim. E eu fiquei me sentindo o cara, porque eu pensei, ela é fraquinha, eu vou abrir a garrafa para ela e eu vou matar a sede dela, velho. Eu sou o cara. Só que em algumas vezes, eu não sei se, né, você homem já passou por isso, com certeza já passou por essa vergonha. Quando você vai abrir a tampa da garrafa não abre. E aí, queridão, você com toda essa sua musculatura fica travado vencido, né, por uma tampa de garrafa. E você não consegue abrir. E ao invés de você abrir mão e dizer o seguinte, eu não consigo, você começa a dar desculpa, né? Pega o pano de prato que minha mão está suada. Aí seca a mão, tenta daqui, tenta dali. Mas na verdade, querido, é que eu e você, em coisas tão fúteis como esta, nós somos limitados, porque somos seres humanos limitados. Mas a minha sogra tem uma frase que eu amo, que é o seguinte: toda vez que você chegar no seu limite, deixe que o Deus do impossível possa fazer alguma coisa por você, porque Deus, ele não é limitado, ele não mora no limite, Deus mora depois do limite, ele é o ilimitado. Então quando você está limitado para fazer algo, então Deus está, fazendo algo na direção da sua vida que é ilimitado, que é impossível. Então você pode confiar em muitas coisas dessa vida, porém a maior confiança que você deve depositar é no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31, vai anotando as referências. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, não tem nada nem ninguém que possa se levantar contra a sua vida, quando você vai na direção do Senhor e você começa a andar na sua presença. Então a pergunta é, em quem você tem depositado a sua confiança? A palavra diz que não confiamos em carros nem em cavalos, nós confiamos no Senhor. A força dele é a nossa força, a alegria dele é a nossa alegria. O que ele faz por nós, na direção das nossas vidas, irmãos, não se iluda, a força do seu braço só pode mover o possível, mas a força do braço de Deus irá mover o impossível na direção da sua vida. Diga para essa pessoa que está sentada do seu lado, faça o possível, mas deixe que o Deus do impossível vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Querido, olhe para mim, abra mão logo dessa sua força, abre mão logo dessa sua intelectualidade, entrega o controle para Ele, e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Moisés confiou em Deus diante do Mar Vermelho e marchou juntamente com o seu povo. Abraão confiou em Deus e saiu de um lugar, de conforto para a vida dele e foi para a terra prometida. Jesus confiou em Deus e foi para o matadouro como uma ovelha muda. Você precisa confiar em Deus para que o sobrenatural aconteça em você e através de você. Diga assim, eu confio. Diga com mais fé, eu confio no meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Segunda pergunta, me aproximo de quem? De quem você tem se aproximado? Geralmente você se aproxima de quem você confia. Em Salmos capítulo 73, versículo 28 vai dizer: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então bom para você, bom para mim, bom para toda a família é se aproximar de Deus. Porque quando você se aproxima dele, meu irmão, não há guerra, não há problema, não há gigante que possa permanecer, tentando contra a sua casa, o seu casamento e o seu ministério.
Você precisa entender que a guerra pode ser até maior do que você, mas ela jamais será maior do que o Deus que você serve. Quantos aqui tem guerra, irmãos? Quantos aqui estão passando por guerra agora? Misericórdia, irmãos. Parece que depois que eu me converti o negócio piorou, velho. E quanto mais crente eu sou, mais eu me aprofundo em Deus, mais guerra eu tenho. Mas é exatamente por isso, porque estamos andando na contramão do mundo. Mas o Espírito Santo falou comigo claramente em sua palavra, que o tamanho da nossa guerra será proporcional ao tamanho da vitória que Ele vai entregar nas nossas vidas. Qual é o segredo? Consistência. O quanto mais tempo eu estava vendo o filme do Rock, né? Eu estava gabaritando o filme todo, né? Rock 1 a Rock 78. Bom demais, né, velho? Sylvester Stallone, pá. E tem no Rock 5 ou 6, não sei, ele já tá coroão. E aí ele vai lutar com um garotão e o filho dele fala o que para ele? Você vai pagar mico, pai. Para com isso, você vai apanhar muito, você vai apanhar, olha o tamanho do cara, olha a disposição do cara, olha a idade do cara, você vai apanhar. A resposta do Rock, você lembra a resposta do Sylvester Stallone para o filho? Não é o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta apanhar. Esse é o evangelho, irmão. Quando eu olho o Rock, eu falo assim, eis que é profeta mesmo esse cara, velho. Porque vida de crente é isso, não é o quanto você bate, não é o quanto você responde, não é o quanto você fala, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você renuncia, é o quanto você aguenta apanhar, é o quanto você aguenta permanecer firme nas tuas alianças no meio da tua guerra. E é isso, irmãos. Quando você se aproxima de Deus, Ele constrói uma ponte de confiabilidade. Então, Salmo 73, 28 diz, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Por quê? Porque pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Depois que a ponte de confiabilidade ela é construída, então eu passo por ela e me aproximo do eterno. Você só pode se aproximar de Deus se você confiar nele. Quem você confia? O que você faz na hora do seu problema? Você corre para Deus ou você corre de Deus? Tem muita gente que liga para você e fala assim, meu irmão, não vou no culto domingo, por quê? Porque tu não imagina o problema que eu estou enfrentando. É crente Bob Esponja burro, perdão, irmãos, mas é justamente na hora do problema que você tem que vir para a igreja. É justamente na hora da guerra que você precisa se aproximar dele em todos os aspectos possíveis. Quem está entendendo, diga amém. Quando a guerra vem e as dificuldades tomam conta da sua vida, o que você faz? Você corre para Deus ou você corre de Deus? Eu agora estou respondendo algumas perguntinhas, né? Caixa de perguntas no meu Instagram. Tem cada pergunta mais abençoada do que a outra. A última eu ainda não respondi, mas eu já gravei e botei no rascunho. A menina falou o seguinte: estou namorando um varão que quando chove ele não vem me ver. O que posso esperar do meu casamento? Eu respondi para ela, olha, eu não sei o que você pode esperar do seu casamento, mas ora para no dia do seu casamento não chover. Sim ou não, irmãos? Porque se chover, danou, babau, velho, acabou. O cara não vai ver a mina namorando, chovendo, casório, arrumadinho. Não, não vou. Irmãos, é uma geração de crente Nutella. É uma geração, sabe, tá crescendo aí. Antigamente eu pisava no prego enferrujado e continuava jogando bola, irmão, quando eu era garoto. Hoje em dia, né, é uma geração que choveu. Outro dia perguntaram para um cara assim, qual é a coisa mais radical que você fez para Jesus? Ah, eu fui no culto chovendo, velho. O que você faz na hora que chove na sua vida aí, meu irmão? Não é chuva temporã, não. É chuva para arrancar a sua casa. É chuva para inundar o seu arraial. Você corre de Deus ou você corre para Deus? Você dá desculpinha que não posso meter o pé na rua, não posso fazer aquilo, não posso. O que você precisa para fracassar é apenas uma desculpa. A desculpa de não fazer, a desculpa de não exercer, a desculpa de não renunciar, a desculpa de não confiar, a desculpa de não se aproximar, querido. Mas depende de você. Não depende do pastor, do bispo, do apóstolo, do semi-arcanjo. É você e Deus. É a tua decisão que vai fazer a mudança bater na porta da sua casa e da sua vida. Você precisa correr em direção da presença de Deus e assim se fortalecer nele. Quando você corre para Deus, querido, você para então de exercer a força natural.
Quando você corre para Deus, é como você, né, é como você dissesse a seguinte coisa: olha, cansei de fazer na força do meu braço. Por mais forte que você seja, meu irmão, você jamais vai poder mover aquilo que Deus move, poderá mover na direção da sua vida. Essa frase aqui é de um autor desconhecido, mas ela é muito boa, e eu quero deixar a chave com você nessa manhã. Situações difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram situações fáceis. Situações fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram situações difíceis. Então você precisa, independente da situação, ser gerado na fortaleza de Deus, para que, independente da situação que se levante contra você, essa situação não venha para te matar, para te ferir, porque maior, a palavra diz, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está neste mundo. Quando você se aproxima de Deus, duas coisas acontecem instantaneamente. Eu falei de confiança, estou falando de aproximação e vou fechar falando de renúncia. A segunda aqui, quando você se aproxima de Deus, duas coisas acontecem instantaneamente. A primeira, proteção divina. Salmos capítulo 33, versículo 20 diz: todo o nosso ser espera no Senhor, Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. Mano, você ter o próprio Deus como seu amparo e a sua proteção, coitado do seu inimigo, coitado da guerra, coitado do gigante que se levanta contra você, porque o Senhor nos protege de todas as coisas. A segunda questão que acontece nas nossas vidas quando nos aproximamos do Senhor: livramento da morte. Quantos aqui já tiveram livramento da morte, irmãos? Misericórdia, né? A maioria de nós, né? Eu não sei, não conheço você, mas eu fico imaginando, né? Moto, carro, doença, assalto, mas Deus tem se levantado contra os seus inimigos, e Ele tem te dado livramento, amém, irmãos? Salmos capítulo 68, versículo 20 diz: o nosso Deus é um Deus libertador, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Ele sabe a hora, Ele sabe o local. Se não for a sua hora, se não for a vontade de Deus, Ele vai te livrar de qualquer situação, querido. Mas para que você seja livrado por Deus, você precisa se aproximar, confiar e andar na presença do Eterno. Posso ouvir um amém? E a terceira e última questão é a renúncia. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, nós começamos esse culto lendo esse versículo. A última frase diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E aqui tem uma resposta poderosa para mim e para você. Tem muita gente que fala assim: Deus não me ouve. Não é questão que Deus não te ouve, é que a vontade não é dele. Eu peço tanto para Deus, mas Deus não me responde. Não é questão que Ele não te responde, é que a palavra aqui está clara dizendo o seguinte: se o que você pede estiver de acordo, amalgamado, aliançado com a vontade dele, então Ele vai ouvir. Mas se aquilo que você está pedindo não está de acordo com aquilo que Ele quer para a sua vida, irmão, você pode pedir, gritar, espernear, pode fazer o que você quiser, Ele não irá permitir. Mas Ele não permite por quê? Porque é um Deus mau? Não, porque é um Pai zeloso. Sim ou não, irmãos? Quantos aqui tem filhos? Glória a Deus pelos filhotes, né, irmão? Misericórdia, hein? Você fala, eu não sei quanto a você, né? Quando minha filha era pequena, eu tenho uma filha de 21 anos, mas eu falava para ela: mexe na garrafa de água, mexe no meu celular, mexe no microfone, mas não toca no meu óculos. Onde que ela ia? No óculos. Por quê? Diga assim comigo: natureza. Diga: natureza adâmica. É isso aí, irmãos. Qual é a natureza adâmica? Adão pode comer de tudo quanto é tipo de árvore, só não pode tocar nessa aqui. É a natureza adâmica. Quer exatamente fazer aquilo que não pode, quer tocar exatamente naquilo que não pode tocar, quer fazer aquilo, né, que o próprio pai dele disse: isso aqui tu não pode fazer, tudo menos isso. Onde que ele vai? Aonde não pode fazer. Natureza adâmica. Se nós pedirmos alguma coisa ao Senhor de acordo com a vontade dele, Ele nos ouvirá. Você percebe aqui que a última frase então do versículo fica bem claro que Deus ouve o que você quer com uma condição básica. Qual é essa condição? Se aquilo que você está pedindo está de acordo com a vontade dele. A maior renúncia de um crente é quando ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Posso ouvir um amém?
Quando ele descobre que aquilo que ele quer não está de acordo com aquilo que Deus quer, então ele é capaz de renunciar àquilo que ele quer para fazer a vontade de Deus. Irmãos, olhe para mim. É mole você renunciar àquilo que você não gosta. É fácil você renunciar àquilo que você não quer fazer. Mas aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta, essa é a verdadeira renúncia. É quando você descobre aquilo que você ama, aquilo que você tem paixão, e você então descobre que Deus não está nesse negócio, e você é tão crente, que você é capaz de renunciar, abrir mão daquilo que você ama, porque você viu e você teve a revelação que Deus não ama, que Deus não quer. Aproximação, confiança e a capacidade de renunciar. Porque a capacidade que você tem de renunciar no nome do Senhor é exatamente a proporção da capacidade que Ele vai te dar para você passar pelas guerras, pelas lutas e para que você venha obter as suas vitórias. Quero encerrar deixando uma chave com você nessa manhã. Cuidado, não confunda, querido, porque o maior fracasso de um crente é obter sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. Vou repetir para você essa chave. O maior fracasso, na minha opinião, o maior fracasso na vida de um cristão é quando ele obtém sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. Será que isso é possível? Ter sucesso e Deus não está lá? Claro que é, irmãos. Você não pode confundir sucesso com presença. Quer um exemplo? Tem muita gente aí que teve sucesso na área financeira. Quantos aqui querem ter sucesso na área financeira, irmãos? Eu quero, irmãos, em nome de Jesus. Mas eu não quero chegar lá no final da minha vida, ter um pleno sucesso na área financeira e Deus não está lá. Isso é possível? É. Aqui nos Estados Unidos da América, está cheio de gente milionária, bilionária, está cheia de dinheiro, mas está completamente vazia da presença de Deus. Então não confunda sucesso com presença. Porque a presença de Deus precisa ser o seu tesouro e o meu tesouro. A presença de Deus é a coroa da nossa vida. Independentemente se Ele vai te prosperar ou não, querido, você precisa entender que o maior tesouro da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua família, não é aquilo que você construiu em toda a sua vida, mas é na permanência, na presença do Senhor, de Yeshua HaMashiach, na sua casa e no seu ministério. E concluo dizendo: confie em Deus, se aproxime de Deus e, sobretudo, faça a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. A chamada aqui nessa manhã, irmãos, para a minha vida pelo menos, sabe o que é? É renunciar ao meu eu. É o eu crucificado, sabe? Porque quanto mais crente, quanto mais nível teológico nós temos a mania de achar que a gente pode tudo, né? Em nós mesmos. E o homem principalmente, né? O homem, né? O pastor, o sacerdote. E a gente tem perdido, infelizmente, né? O sacerdócio hoje, ele tem sido negociado, perdão. Porque você que é homem, você não foi chamado para resolver tudo sozinho. E homem é difícil, né, irmãos? Porque homem não quer ajuda. Quando eu estou com a minha esposa, às vezes eu vou resolver alguma coisa eclesiástica, eu falo para ela: não fala nada, eu faço, eu resolvo, eu decido, porque eu sou o cara, meu irmão. E aí eu começo a viver aquilo que eu chamo, sabe do quê? Do evangelho. Porque se eu faço, eu decido e eu sou o cara, então eu estou vivendo o evangelho. Tudo posso em mim mesmo, que me fortaleço. Mas sabe o que acontece? Vira e mexe, eu me deparo com as minhas limitações. E quando eu vejo que eu sou um homem limitado no que eu posso dar para minha esposa, limitado enquanto homem de Deus, eu vejo: Deus, o quanto que eu preciso do Senhor na minha vida. Porque não é apenas a melhora no meu casamento, mas é a renúncia, irmãos. Eu estou casado há 17 anos. Todo mundo fala que casal lindo, que casal maravilhoso. Irmãos, eu costumo dizer que a Nana orou por um príncipe no cavalo branco, veio o cavalo. Uma vez uma solteira falou para mim assim, né, pastor? Eu estou orando por um príncipe. Falou: ore por uma ovelha branca. Um príncipe montando uma ovelha branca. Porque pelo menos se não vier o príncipe, vem a ovelha.
Ovelha é melhor que cavalo, irmão. Te garanto isso. E Deus tem tratado no nosso casamento. Claro que tem diferença. A incompatibilidade é a ferramenta que Deus usa para lapidar o diamante bruto no casamento. É incompatível mesmo, irmãos. Mas aqui não é a questão do nível da incompatibilidade, mas do tanto que você consegue permanecer fiel até Jesus voltar e saber que a sua aliança, não somente matrimonial, mas todas as alianças que você tem, elas são maiores do que qualquer nível de guerra que se levanta contra a sua casa. Então nessa manhã, querido, eu quero chamar você para renunciar à sua vontade, renunciar àquilo que você sabe, àquilo que você quer, e dizer para Ele: Deus, hoje eu estou aqui porque eu quero te entregar tudo que sou, tudo que tenho. Eu estou aqui para dizer o seguinte: eu não confio em mim mesmo, eu não confio no meu próprio coração, porque ele é enganoso, e a sua palavra diz ainda por cima é perverso. Eu confio no Senhor. A minha confiança, por mais que eu ame a minha esposa, não está nela, a minha confiança está em Deus. O meu porto seguro é Jesus. Ele é a minha âncora, Ele é aquele que trata comigo, Ele é aquele que toca no meu coração, Ele é aquele que, sabe, Ele equilibra minha alma e o meu espírito, para que eu venha ser então um amigo melhor, um homem melhor, um marido melhor, alguém que possa correr para Deus na hora que o bicho pegar, meu irmão. E está na hora de você hoje renunciar àquilo que você é, a tua própria essência, para dizer: Deus, eu estou cansado de fazer na força do meu braço. E nessa manhã eu te entrego. Coloque a mão no seu coração nessa manhã. Agora só você e o Senhor. Se derrame sobre ele. Colocamos o nosso coração nas tuas mãos e declaramos que nós abrimos mão, nós renunciamos todas as coisas para que seja feita a tua vontade acima da nossa. Oh Deus, transforma-nos de dentro para fora, muda o nosso querer. Nós não sabemos escolher muitas vezes, Deus. Pensamos no agora, pensamos nesse mundo terreno, nos esquecemos da eternidade, não medimos as consequências. A
nossa humanidade nos atrapalha tanto, Deus. Nós te pedimos perdão por toda a carnalidade, por todo o pecado que ainda temos praticado, por tudo aquilo que nós temos no nosso coração como o nosso Deus. Nós renunciamos todas as coisas, pessoas, tudo aquilo que nós temos colocado no trono do nosso coração, que tem ocupado o seu lugar. Nós te pedimos perdão e te pedimos: toma o teu lugar, se assenta no trono, tu tens o primeiro lugar, Senhor. A nossa vida te pertence. Nós colocamos as nossas escolhas dirigidas e governadas pelo teu Espírito Santo e te pedimos, por favor, não permita com que a gente erre, que nesse ano que começa hoje, nesse primeiro domingo do ano, primeiro culto, o Senhor nos dê discernimento espiritual para escolher, para abrir mão, para renunciar, para dizer não, para saber dizer sim para as coisas certas, para ter olhos de águia e enxergar as coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Nós te pedimos, por favor, Deus, não permita com que a gente se engane, não permita com que nós venhamos a ficar cegos pelas coisas que esse mundo caído nos oferecem. Não permita com que a gente se iluda com os desejos da nossa alma. Por favor, Deus, fala conosco, dirige os nossos passos, dirige todas as áreas da nossa vida. Oh, Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Que nesse novo ano nós venhamos estar sensíveis para discernir o Teu querer. Por favor, nos dá um coração de carne e tira de nós todo o coração de pedra e nos leva a Te conhecer no profundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Eu creio que a gente já está no horário, né? Obrigada. Deus abençoe. Você pode se assentar. Eu só vou dar mais um recadinho antes de passar para o pastor. Eu sei que o Senhor já falou conosco e já se manifestou. Nós agora só temos que continuar ruminando a palavra e aquilo que o Espírito tem falado ao nosso coração. Nós trouxemos 2 livros do nosso ministério para abençoar a sua vida, que eu vou falar rapidamente. Se você quiser adquirir, ali na saída eu montei ali a mesinha. Nós temos um livro que fala sobre vencer a glutonaria, vencer os maus hábitos, porque nós crentes precisamos travar essa guerra, não é verdade? Eu me incluo nisso. Escrevemos um livro chamado Sarados no Corpo e na Alma. O Ministério do Reino adverte: a glutonaria mata. Aqui conta uma experiência que nós vivemos há 7 anos atrás. O Brinco está aqui na foto, no antes e depois. Ele eliminou 25 quilos em 42 dias, num processo literalmente de libertação da glutonaria. Porque nós descobrimos que nós éramos 2 pessoas extremamente glutonas, não tínhamos controle sobre o nosso estômago. E Deus falou conosco: os crentes, eles abandonam a mentira, a imoralidade sexual, a pornografia e todo tipo de pecado, mas depositam na comida tudo aquilo que eles renunciaram. E foi quando a gente precisou passar por esse processo, em primeiro lugar, para que a gente pudesse viver. Porque Deus falou comigo com o Brinco: se vocês não se cuidarem, como é que eu vou usar vocês por muitos anos? Eu preciso que o transporte, o templo do Espírito Santo esteja com saúde, para que eu possa usar. Existe uma parte que é nossa, não é verdade, igreja? E às vezes a gente deixa para lá esse assunto porque não é muito falado e porque comer é bom demais. Mas a verdade é que a gente precisa cuidar desse transporte, do templo do Espírito Santo. E esse livro fala sobre isso. Infelizmente nós temos poucos, nós só temos 2. Mas em nome de Jesus aqui na Flórida a gente vai achar uma gráfica para poder reproduzir mais, amém?
Inclusive, se você conhecer alguma gráfica, por favor, nos indique. Esse livro, ele custa $30, porque da metade para o final tem 170 receitas, sem glúten, sem derivados do leite, sem açúcar refinado, para também te ajudar nesse processo de uma nova vida saudável, para você cumprir o seu chamado. Esse outro livro aqui é um livro muito forte também, porque conta o nosso testemunho. Se chama Casamento é Ministério. Ele conta a minha história, a história do Brinco, foi escrito por nós dois. É um livro que você vai rir e chorar, porque fala sobre todo o nosso processo de conhecer a Deus, cura, libertação. Não sei se você sabe, mas Brinco, quando eu conheci, ele tocava atabaque no terreiro de Macumba, servia ao candomblé, a umbanda, ao queto, era um homem extremamente endemoniado, tinha pactos e alianças com as trevas, era um homem mulherengo, pensa assim na visão do cão chupando manga em cima do pé de mariola, era ele, não era esse vaso, ó, colorido e ornamentado que vocês veem hoje, era um vaso encapetado, mas Deus, ele é PhD em libertação. Deus pegou o vaso, quebrou o vaso todinho, fez um vaso novo, embrulhou para presente e me entregou. Essa pedra na minha coroa, ó que bênção. Eu tive a alegria de ganhá-lo para Jesus. A gente conta aqui essa história, mas eu nem imaginava que ele viria a ser meu marido. Deus fez uma obra linda na vida dele e ele se transformou num grande homem de Deus, né? Num processo que ele passou, ele Deus mesmo, que hoje ele é muito usado nessa área de libertação também. E é aquilo que a gente sempre fala, quando eu venço o pecado, eu me torno autoridade sobre ele. Então, Brinco é autoridade sobre essa área, e por isso a gente teve que compartilhar isso num livro, porque tem muitos detalhes de pessoas da nossa vida que nós vivemos que ajudam as pessoas a vencerem questões como masturbação, imoralidade sexual, talvez muitos crentes que de repente você conhece ou até mesmo você travam essa luta e não conseguem pedir ajuda, porque tem vergonha da sua reputação. Porque se eu for procurar o meu pastor e falar que eu tenho um problema nessa área, puxa vida, como é que vai ficar a minha reputação? Eu quero te dizer, se preocupe mais com a sua salvação do que com a sua reputação. Amém? Deixa Deus te libertar, porque é possível. Se Deus fez com Brinco, fez comigo, Ele pode fazer com você. E conta também a minha história, que fala de cura interior, cura de rejeições, cura de decepções amorosas. Esse livro é um pacote completo para transformar pessoas que realmente querem viver uma experiência profunda com Jesus. Não sou melhor do que você, sou igualzinho a você. Necessitado de Jesus e dependente do Pai. Mas eu fiz uma escolha. Andar segundo a palavra de Deus, abrir mão da minha carnalidade, tomar minha cruz todos os dias, como dizia a pastora Ludmila Ferber, que foi minha mãe espiritual, aqui eu falo muito dela, nem sabia que Deus iria recolhê-la. Ela dizia uma frase que eu nunca vou me esquecer, ela falava, minha filha, eu preciso me converter todos os dias. E essa é a verdade que nós vivemos. Então, esse livro vai te ajudar a você se firmar na rocha e viver uma vida cada vez mais aliançada com o Pai. Custa $25, casamento é ministério, e fala também sobre a chamada do casamento. Deus quer usar o seu casamento para ser a resposta para essa geração. Deus quer usar a sua casa, seu matrimônio, para ser um exemplo, um testemunho da glória dele. Então você talvez pense, não quero ser pastor, não quero ter ministério, mas o teu ministério é por onde você passa, onde você vai, você é uma carta viva do céu. E Deus quer usar o seu matrimônio para ser uma inspiração diante de uma geração tão carente, tão necessitada de Cristo. Amém? Você quer falar, Brinco? Sim, a gente tem o Zeli. Se você levar os dois, a gente vai fazer por $50 os dois. A gente pede oração para a igreja, a gente está no momento de mudança. Nosso container está com toda a nossa casa dentro dele, lá na Califórnia. $3 mil para trazer o container para cá. Mas eu costumo dizer o seguinte, que aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Então, irmãos, se Ele mandou a gente para cá, Ele vai suprir. Mas quando você compra o nosso material, você vai estar, assim, você vai estar nos ajudando a complementar essa mudança para cá, em nome de Jesus. Amém? A gente vai ter um momento agora de Santa Ceia, né? Pastor Mateus, por favor. Deus abençoe, mano. Quero chamar meus pais aqui, que estão aqui, né? Aproveitar para eles ministrarem a Santa Ceia aqui conosco. E vocês fiquem à vontade. A gente, como igreja, vai dar uma oferta para eles, mas assim, você fique à vontade se você quiser semear na vida deles, ser um mantenedor, deixa Deus tocar, deixa Deus te usar, tá? É bênção quando a gente semeia na vida de alguém, um profeta.
Glória a Deus, né, gente? Eu, pegando duas palavras aqui, de tantas, né, que a gente está alimentado aqui. Mas lembre-se de uma coisa, amanhã é segunda-feira, continue se alimentando. Realmente Deus falou tremendamente conosco. E Nana, realmente o Shekinah está aqui, que bom. A gente vê essa nuvem de glória vir sobre as nossas vidas. E quando você falou de Jetro, o nosso ministério ele está edificado muito sobre o conselho de Jetro. Quem é Jetro? O sogro. Mas aquele conselho mudou a história ali de um povo. E Moisés poderia falar assim, peraí, eu sou o líder. Jetro? É meu sogro, você não vem dar pitaco na minha vida. Mas olha, há conselhos que nós precisamos ouvir, porque o líder fala, não, eu sou o pastor e eu não ninguém. Não, sempre estaremos aprendendo. Como nós aprendemos muito hoje com vocês. Que Deus abençoe muito o vosso ministério. Amém? Bom, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Você quer falar alguma coisa? Eu vou pegar. Sim, também para mim muita alegria a gente se encontrar aqui, né? E faz tanto tempo que a gente não se vê. Muito bom reencontrá-los e lembrar realmente lá de trás, né? Onde tudo começou com vocês ali, e eu tive a alegria de presenciar algumas coisas, né? Algumas mudanças ali que acontecia na vida de vocês, via Baby, via você às vezes, né? Mas isso alegra o nosso coração, porque principalmente jovem, quando vem do mundo, como era o Brinco tão envolvido lá no mundo, né? Eu digo que muitas vezes o envolvimento leva ao comprometimento, mas na maioria das vezes o envolvimento não leva ao comprometimento. O que eu quero dizer com isso? No mundo, todo envolvimento nos compromete, mas no reino de Deus, nós precisamos estar atentos, porque nós podemos estar apenas envolvidos e não comprometidos. E nós precisamos nos comprometer, né? Então, nós somos o corpo de Cristo. E hoje convém a gente celebrar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, né? E eu gosto da ceia porque eu me sinto assim, como se ele estivesse passeando aqui com a gente, né? Porque a gente celebra a morte dele pela nossa vida. E a ressurreição, para que a garantia fosse realmente imposta por ele, né? Eu garanto. A minha morte garante a salvação, mas a minha ressurreição garante a vida eterna. Então, isso é maravilhoso. Então, nós estamos aqui em memória dele, né? Para nos lembrar que ele morreu por nós. Ah, mas precisa lembrar? Sim, todos os dias nós devemos nos lembrar que ele morreu por nós. Então, hoje, o nosso caminho para a vida é a cruz. Ele foi à cruz e fez o pior trabalho, né? Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, mas hoje elas existem. Mas nós temos nele a certeza da cura e da libertação. Então, isso tudo que o Brinco pregou, principalmente o que ele falou sobre a renúncia, não existe nenhum caminhar com sucesso em Deus se não houver renúncia. E eu ministro muito para casal, principalmente no meu consultório, né? Falo muito sobre isso, e a renúncia é o ponto crucial. É aquilo que ninguém quer perceber. Eu não sei se não quer ou se não percebe mesmo, né? Mas porque cada um pensa em si mesmo e de si mesmo. Então, quando pensamos em nós mesmos, nós queremos satisfazer as nossas necessidades. Mas é lindo quando ele fala, né, do casal, é exatamente isso que completa. O casal, ele não se complementa, ele se completa. Completar é realmente você fechar ali o seu quebra-cabeça. Então,
nós nos completamos. Há 44 anos que nós estamos nos completando. Amém? E nós fizemos esses 44 anos agora, dia 31, né? Então, para a glória de Deus, estamos aqui prosseguindo. Ah, sem luta? Não. Nós aprendemos lá no início, né, amor? Que sem luta não há vitórias. Então isso já facilitou um pouco. Sem cruz não há coroa. E sem cruz não há coroa. Então nós queremos a coroa da vida. Agora a cruz é o nosso lugar. Quando nós vamos à cruz, nós estamos declarando: renuncio a mim mesmo por amor a Cristo. Amém? Vamos participar da ceia. E eu gosto de dizer o seguinte, que ceia do Senhor não é um momento fúnebre. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui criado numa cultura em que a ceia era uma coisa um ritual muito fúnebre. E às vezes algumas pessoas chegam para nós e dizem assim: ah, eu não posso participar da ceia porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Gente, digno, eu também não sou, nós não somos. E eu sempre respondo para as pessoas que me perguntam assim: ah, tem que me analisar e tal. Ok. Jesus disse que se nós não comermos desse pão e não participarmos desse cálice, nós não temos parte com ele. O que você prefere? Então vamos nos colocar de pé. Se coloque diante de Deus. O texto ali, nós podemos com mais propriedade, uma outra oportunidade. Às vezes se confunde muita coisa nas palavras, né? Quando fala-se de examinar-se a si mesmo, ali não está falando, o contexto ali fala de uma situação: divisões na igreja, ciúmes, contendas, brigas, é isso. E Paulo ali faz uma chamada para que exista renúncia, reconciliação e todos participem da ceia. Amém? E por ser um motivo assim tão glorioso, eu gostaria de pedir até para que os músicos estivessem cantando músicas muito alegres, porque é uma festa a ceia, gente. É como ele disse, a ceia não é fúnebre, não é um momento fúnebre, é um momento de alegria, de festa. Então vamos festejar que Jesus venceu e nós também venceremos todas as coisas. Amém? Pai, nós queremos consagrar esse momento a Ti. Pai, nós não somos dignos de participar dessa mesa, mas a dívida que constava contra nós não existe mais. Ela não foi parcelada, ela não foi dividida, ela foi paga lá na cruz. E nós queremos nesta manhã, neste dia que se chama hoje, celebrarmos o pão e o vinho, esse cálice da nova aliança, até aquele dia, nas bodas do Cordeiro, onde estaremos juntos, celebrando todos a vitória que Tu já nos concedeu lá na cruz. Nós abençoamos agora e declaramos a bênção sobre o pão, sobre o cálice, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Marcelo e Letícia, a Deia aqui vão servir. Levante suas mãos. Se bem que está com as mãos ocupadas. Levante sua ceia. Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor vive. Glória a E Jesus. porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não sei como vocês fazem aqui, mas olha, saia do seu lugar e ofereça para alguém o seu cálice. Vamos participar. O pão, ou para sua família, para alguém que você não conhece. Sirva ele. Vamos todos participar agora. Meu amado. Glória a Deus. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Levante sua voz e adore. Porque Ele vive. Temor não há.
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus entregou o seu Filho amado. Deus entregou seu Filho amado. Seu Filho amado. Diga: para morrer em meu lugar. Para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer. Aleluia. Os meus pecados. Mas vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez para fechar, levante sua voz. Porque Ele vive. Pode tomar a ceia, quem não tomou ainda. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Sai do seu Aleluia. lugar, vai abraçar o seu irmão, porque Jesus está presente. Aquele que ainda não Tome tomou, a sua ceia. pode tomar, comer o pão, tomar o cálice. E que o sangue de Jesus possa nos purificar, nos encher. Glória a Deus. Meus irmãos, não deixem de se abraçar. Vamos ter um tempo de comunhão. A gente vai ter um almoço ali. Vamos, né? Assim que a gente encerrar aqui, ajudem a gente a liberar o espaço. Não deixe de, os livros deles estão aqui do lado, ó, tá? Vão lá, olhem. A gente tem esses livros, são bênção demais, tá bom? Senhor, te damos graças por mais um dia na tua presença, Senhor. Te damos graças por esse alimento. Abençoe esse alimento, nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.